Olá a todos, essa é a lição 8 do nosso série de lições. Esse PowerPoint vai estar disponível como os demais e os vídeos anteriores estão no site www.liquehomeopatia.weebly.com. Nós queremos apresentar hoje os repertórios. Esse é o primeiro repertório a estudar e usar. Vocês, se tiverem a cópia impressa, ótimo, mas você pode adquirir facilmente na internet, no site da HomeoInt, o repertório do Kent em PDF. É absolutamente imprescindível que você conheça a estrutura do repertório do Kent, a divisão dos capítulos, como ele foi subdividindo as rubricas. Para isso, você pode adquirir esse livro do Ahmed Curran, um guia para o repertório do Kent, o melhor guia que tem para o repertório do Kent, mas quem não tiver acesso pode pegar algum outro livro de como usar o repertório, como aquele do Ariovaldo sobre a repertorização. Mas o fundamental é que você entenda a estrutura e a filosofia da construção do repertório do Kent, porque ele é a base de todos os repertórios posteriores modernos. Em 1973, o Bartel fez uma contribuição importante para os repertórios quando ele agregou rubricas de 16 fontes diferentes e assim ampliou consideravelmente o repertório do Kent, e todos os repertórios que vieram posteriores tiveram como base o repertório do Bartel. Então, não é imprescindível ter o repertório do Bartel, mas principalmente se quiser fazer um estudo dos mentais e de como o capítulo dos mentais foram aumentados a partir de Kent, é interessante ter pelo menos o volume dos mentais, também é fácil encontrar em PDF. E, posteriormente, você tem o repertório do Ariovaldo, já tem essa segunda edição em português, é um repertório quase que padrão para as escolas de homeopatia. Esse é o livro que eu fiz referência, Conhecendo o Repertório e a Semiologia Homeopática. Então, é um companheiro útil para você entender qual é a função do repertório e como utilizar adequadamente as rubricas, as repertorizações, etc. E você, posteriormente, você pode adquirir o repertório do Guest, que tem uma estrutura e uma filosofia de construção que integra, de certa maneira, os modelos de Bonhausen, de Boger e os repertórios sintéticos. Você tem disponível informatizado, o Homeopro, tem uma versão restrita, que é gratuita. Nós distribuímos esse CD junto com a primeira edição do repertório homeopático, impressa. Essa é a versão 2004. Ou então você pode adquirir a versão completa. Enfim, o que você precisa ter para começar, para ter a sua biblioteca básica do repertório? O repertório do Kent, o repertório do Bartel fica mais ou menos opcional, o repertório do Ariovaldo e o repertório do Guest. Então, não adianta você ter 15, 16, 20 repertórios, você não sabe usar, não sabe como o repertório foi construído. É importante fazer uso do repertório, tanto para o conhecimento da matéria médica, de formar a imagem do medicamento, como para utilizar na clínica repertorizando. E assim você vai avaliar criticamente os resultados da repertorização, se você conhece qual foi o repertório que você usou, como é que deve avaliar uma repertorização. Tudo isso vai ser objeto de lições posteriores. Essa lição simplesmente é para enfatizar que vocês tenham esse repertório do Kent, do Bartel, do Ariovaldo e do
Então, é imprescindível que você leia o prefácio, a introdução de cada repertório. Você lê o prefácio do repertório do Kent, você lê o repertório, o prefácio e a introdução do repertório do Gershwin, é uma verdadeira aula de repertório e de como usar uma repertorização criteriosa e avaliar os resultados da repertorização para selecionar o medicamento que mais seja adequado para o caso. E tem os textos como usar, como eu fiz referência, esse texto aqui do Ariovaldo é um texto fundamental. É importante você compreender no repertório as rubricas e as fontes dos agregados, principalmente depois do Kent. O repertório do Barthes tem 16 fontes de inclusão de rubricas e de remédio nas rubricas. A primeira coisa que você deve ver numa rubrica é qual é a fonte dessa rubrica. Se vamos considerar o Kent como original, embora não seja, né? O Kent é o resultado, a evolução dos repertórios, como você pode ver vendo o PowerPoint que vai estar disponível no site. Depois, compreender o significado das rubricas. O dicionário, ele dá o sentido das palavras da rubrica, mas não dá o sentido da rubrica. O sentido da rubrica, quem dá é a matéria médica. É preciso você ver em cada rubrica por que é que o medicamento está ali. O que considerar nas rubricas? Isso é uma coisa extremamente importante. Não basta saber que tem, o remédio tem, está em tal rubrica. Esse é a matéria médica do tem, né, como o Aldo fala, e não é isso. Compreender profundamente a rubrica é compreender como o medicamento foi parar naquela rubrica. Então, você veja que é o repertório do Bartel em duas rubricas, o cauteloso e impulso mórbido. Cauteloso, eu sei que é do Kent, porque não tem nenhum número aqui que corresponde àquelas 16 fontes que o Bartel utilizou para ampliar o repertório do Kent. Eu sei, por exemplo, que nessa rubrica no Kent tem poucos medicamentos. Todos esses medicamentos que está com o número indica a fonte do agregado que o Bartel utilizou. Então, na rubrica cauteloso, por exemplo, no Kent você só tem grafites, cáustico, ipeca e o magnésia. Todos esses outros medicamentos foram agregados a partir dessas outras fontes. Esse 3 aqui é do repertório do Boger. Essa rubrica, por exemplo, impulso mórbido, não tem no Kent. Como é que eu sei que não tem no Kent? Por conta desse número aqui. Essa rubrica impulso mórbido tem no repertório do Boger, que é a fonte 3, que o Bartel incorporou. Então, olha, a única maneira de realmente utilizar as rubricas com discernimento, com confiabilidade, é perceber a fonte da rubrica. Quando você repertoriza rubricas de repertórios diferentes, de fontes diferentes, o resultado é preciso você ter muito discernimento para saber realmente indicar os remédios. Porque as rubricas de repertórios diferentes necessariamente tiveram um outro critério de agregado do que o do Kent. Não é que você não possa usar, você pode, mas tome cuidado, principalmente se a rubrica for uma rubrica que seja assim bem determinante para a seleção do medicamento. Aí é que você deve ter cuidado realmente com a fonte da rubrica. Muitas rubricas são importantes e confiar, mas são, por exemplo, do repertório do NE ou do índice do Allen, necessariamente são rubricas menores. Então, esse é a primeira coisa a se ver, é a fonte da rubrica e ver os agregados dos remédios nas rubricas. Então, esse, por exemplo, na edição do Dimitrides, do repertório do Bonenhausen, ele tem as rubricas numeradas e logo no final ele mostra o sintoma da matéria médica que deu origem àquela rubrica. Compreender o sentido da rubrica é compreender o sintoma ou os sintomas da matéria médica que deram origem à rubrica. Não é simplesmente procurar... você procura no dicionário o Sam para saber que é sol, não é lua. Mas é só isso. Mas o que realmente significa essa rubrica é na matéria médica que se vê. Então, olha, isso é extremamente importante.
O dicionário dá o sentido da palavra, mas o sentido da rubrica quem dá é a matéria médica. Então, aqui é um exemplo que vocês já viram numa lição anterior também. Essa rubrica antagonismo consigo mesmo, por exemplo, tem anacárdio, cepa, áureo e calicarbônico. Quando quem faz o repertório criou a rubrica, ele viu que esses sintomas de sépia, calicarbônico, anacárdio e áureo, eles dizem respeito a um antagonismo consigo mesmo. Então, aquilo que assemelha na matéria médica é o que vai constituir a rubrica. Mas quando o remédio vai para a rubrica, ele perde a identidade, ele perde a individualidade. O trabalho de compreender realmente por que o medicamento está na rubrica é ver o sintoma da matéria médica que deu origem. Então, vocês, quando virem o PowerPoint, estudem bem esse slide, entenda esse jogo, essa dinâmica em como o sintoma patogenético, que é amplo, está dentro do contexto, o conflito consigo mesmo em sépia, está dentro de um contexto, de um estado mental diferente do de calicarbônico, diferente do áureo. É preciso verificar pela patogenesia a letra morta do repertório. Essa afirmação de A é a lição mais importante dessa lição. Como entender a rubrica, como entender quando a rubrica é realmente do Kent, quando ela é um agregado do Bartel, e como entender o sentido do remédio nas rubricas. É só com esse conhecimento que você vai ser capaz de discernir com muito mais precisão e confiabilidade os resultados da repertorização. Então, reflitam sobre isso. O que assemelha entre os remédios é o que vai para a rubrica, mas para entender por que cada um remédio está na rubrica, você tem que diferenciar pela matéria médica. Reflitam muito sobre isso, porque esse é um ponto fundamental. Mais ou menos aqui, reforçando a ideia, você vê que o sentido da palavra deceitful, enganador, você pode ver no dicionário, mas como está realmente na matéria médica de cada um dos remédios, por que aquele remédio está na rubrica? Só aí na matéria médica. Então, você vê que em Tarêntula, esse tentativa de enganar no sentido de chamar a atenção sobre si mesmo. Outros remédios que estão ali dentro têm outra característica. O dicionário, o deceitful, apenas diz o que aqui significa, é fraudulento, desonesto, engana. Então, perceba bem essa diferença. O que é o sentido da palavra que o dicionário dá e qual é o sentido do remédio na rubrica que só a matéria médica dá. Mesmo para entender as rubricas físicas. Aqui tem um exemplo, por exemplo. Você encontra no capítulo de expectoração do repertório do Kent. Tem que engolir o muco que foi afrouxado. Aí, o que significa isso? Vê na matéria médica de cálcico, por exemplo, que é o que está aqui bem destacado, o muco chega na garganta, mas ele não consegue jogar fora. O que é que ele faz? Então, ele tem que engolir, porque aquilo ficou preso. Então, não pode ficar na garganta. Então, ele engole. Então, esse é o sentido. Você realmente compreender qual é o sentido dessa rubrica física, você teria que ver como é que está em cônio, cálice sulfúrico, etc. Quando a rubrica é muito grande, a minha sugestão é que você veja na matéria médica, pelo menos a matéria médica dos remédios que estão mais pontuados, com 4 pontos ou com 3 pontos. Aqui é uma sugestão, são todos os artigos do James Tyler Kent, dos escritos menores, que diz respeito a como estudar o repertório e como usar o repertório. Não basta ter o repertório, é preciso saber usar. E aqui são outros textos, tem alguns que tem em português, tem esse curso do repertório da Elias Carlos Zobbi, que está esgotado, mas você pode encontrar no sebo. Lê o capítulo do repertório nos Fundamentos da Homeopatia. Tudo isso vai te dar uma base sólida de como usar o repertório. Aqui é o detalhamento. Esse detalhamento eu apenas vou mostrar para vocês, onde você tem toda a evolução dos repertórios.
as características de cada repertório. Isso vai ser motivo da lição posterior e fica no PowerPoint para que você saiba que existem esses outros repertórios. E em lições seguintes, nós vamos focar cada um deles, mostrando o que é o repertório do NER, o que é o repertório do RER. Mas isso dá aqui algum tempo. É preciso primeiro que você saiba usar o Kent, saiba usar o Ariovaldo e saiba usar o repertório do Guest. E assim vai, né? Aí você, só estou passando rapidamente para você ver cada um dos repertórios que vão estar disponíveis no PowerPoint em lições posteriores. Então é isso, apenas um trailer, uma inspiração. Queria que vocês fixassem 2 pontos. Comece com 3 repertórios, o que seja um apenas, mas conheça bem o seu repertório. Como é que ele foi construído, em que consistem as rubricas. Depois entenda que o sentido do remédio na rubrica é a matéria médica que dá. O dicionário apenas te dá o sentido da palavra daquela rubrica, mas o sentido real daquela rubrica, o que é que significa, é a matéria médica. Então é isso, visitem o site. Obrigado, que seja de benefício e que sirva de inspiração para você. Bye, bye!